guerra da narrativa. E eu, então, fiz questão de provar, escrevendo artigo nos jornais americanos, mandando carta ao governo americano, dizendo que eles estavam mentindo. E foi muito engraçado, porque no dia que ele taxou, eu vou dizer o que fez os meninos do Bolsonaro. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. Queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros, a lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros, que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, e o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. E além de falar tudo que eu queria falar para o Trump, eu entreguei 4 documentos para ele. Então nós dois vamos dar 30 dias. 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu estiver errado, eu aceito. Se você estiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo. Depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquela é a fotografia de campanha, tá? Aquela é a fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer ao último som. São traidores. Hein? Quer falar, Guga? Quer fazer algum comentário? Faça, hein? Não, o Lula, claro, criando já essa narrativa que é o que aconteceu, que o PT vai explorar, gente, nessa eleição. Que já está explorando, já começou a explorar hoje, cedinho. Né? Tá pegando, tá todo mundo vendo, porque não tem como. E o Trump é tão inteligente que ele escreveu que o Flávio Bolsonaro é um menino muito inteligente. Ele resolveu elogiar o Flávio logo depois do tarifaço, do novo tarifaço, que é o Tariflávio. E aí, para deixar a marca além dele convidar o Flávio Bolsonaro e logo depois anunciar, o que parece que de fato foi pensado já para colar nele essa história, ele ainda fala: que menino inteligente. Ele é muito inteligente, não foi inteligente da sua parte, Trump, soltar esse elogio justo neste momento. Não, e não foi inteligente da parte do Flávio de se prestar a isso, de ir lá pedir o que sabia ou intuía que o Trump já ia fazer.
dentro de um processo de negociação com Lula ou com o Brasil. E Eu tô aí, começando a achar que o Trump é Lula, viu? Não é claro, possível que ele é o tão Trump tolo. jogou isso no colo do Flávio e da família Bolsonaro, claro, O entendeu? Trump fez o L, não é possível. Não é, o cara convida o garoto, manda um tarifaço e ainda elogia. Parabéns, você é muito inteligente. É, Colocou chamou totalmente ele na de muito conta do Flávio inteligente. e usou os argumentos dos bolsonaros. Todos são os argumentos políticos, não tem argumento econômico, é só argumento político. Aqui a gente não combate a corrupção, é só cascata, desmatamento. O quê? Tudo argumento dos bolsonaristas. Então, assim, ou o Trump fez o L, Trump quer sabotar o Flávio, e é culpa dos bolsonaros, que usam esses argumentos e que, de fato, parte do governo Trump, o Departamento de Estado do governo Trump, imagina assim, Paulo Figueiredo, os bolsonaros, esse tipo de gente desqualificada, que só trabalha com argumento ideológico, que não tem argumento político, um bando de fanáticos. É assim que é o Departamento de Estado, lá do governo Trump. É um agente de quinta nível Paulo Figueiredo, que é o que estava pedindo taxação para o Brasil junto com o Eduardo Bolsonaro. É esse tipo de fanático que está ali. Então, eles absolvem, de fato, esses argumentos dos bolsonaros. Eles acreditam, como os bolsonaros pregam, que aqui a gente não combate a corrupção, que tem perseguição política. Eles usam isso, hein, para esse novo tarifaço. Eles dizem que a gente está perseguindo, aqui se perseguem pessoas por opinião na internet. Tem cascata mais bolsonarista que essa? Então ele pegou, de fato, o Departamento de Estado, que tem um bando de Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos trabalhando, absorveu isso, acredita nisso, acha que aqui não tem combate à corrupção, o desmatamento aumentou e as pessoas são perseguidas. Exatamente as fake news Né? dos bolsonaros. Então não tem como não ficar na conta do Flávio, o Tari Flávio. Nós vamos continuar ouvindo o Não, não Lula, né? tem como não. Agora vamos continuar ouvindo aí o Vai. Lula. Do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Eu conheço essa gente. Pois bem, eu estou dizendo isso para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para você lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Eu falei: porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro. Não queremos guerra com ninguém, nós queremos paz e queremos ser respeitados. E o PIX é uma invenção brasileira, e ele faz um bem do povo brasileiro. Então, Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química, entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias, até 15 de julho, para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Veja, olha, o Zagaster, ele perguntou: será que Flávio vai taxar esse chat aqui, que o chat está pegando fogo?
E pelo que eu tô vendo, tem mais gente batendo no Bolsonaro do que elogiando. Muito mais gente batendo, apesar de estar. Tem gente Lula, elogiando. Então vai Lula, taxar o chat. Se brincar, vai o querer Lula taxar o foi chat. claro, principalmente nessa fase final desse pronunciamento dele, que, claro, foi muito maior do que o que a gente está mostrando, mas está mostrando as partes principais. Quando ele diz o seguinte: olha, Trump, apesar disso, apesar do tarifável que você decretou hoje e tudo, mas que só entrará em vigor mais adiante, daqui a alguns dias, eu quero te dizer o seguinte: olha, vamos conversar de novo. Vamos conversar, porque isso não estava combinado, não chegou a haver um acordo concluído. Eu deixei aí uma série de documentos que sua equipe ia examinar, a equipe examinaria, diria o que é que achou, e a gente continuaria negociando mais um pouco. Essa história só termina comigo e com você assumindo as suas decisões e eu as minhas. Então, o Lula está sendo impiedoso, e com toda a razão, porque não é hora de piedade com canalhas que vão lá pedir a intervenção estrangeira nos assuntos internos do Brasil. Lacaios, como queira chamar, puxa-sacos ou o que seja, servis, submissos. Ele está dizendo para o Trump, nessa fala final, o seguinte: olha, vamos conversar. A gente precisa se entender, eu e você. Isso ficou combinado. Isso ficou combinado. E não eu, Lula, receber uma facada pelas costas com um decreto que vai prejudicar ainda mais os brasileiros e as nossas empresas aqui. Ele está deixando a porta aberta. Ele está sendo muito duro em relação aos pedintes, aos submissos, aos flavocas da vida que vão lá pedir a intervenção estrangeira. Mas com Trump, ele continua deixando a porta aberta para o diálogo e para um entendimento que pode acontecer ou não acontecer, porque em matéria de Trump também a gente não pode garantir coisa nenhuma. Ele diz uma coisa hoje, amanhã diz outra e faz outra, enfim. É como o Trump se comporta e o mundo inteiro sabe disso. Agora vamos para. Chama aí o intervalo, Guga. Guga, Para quem está chama o intervalo, acompanhando Guga. pela Smart TV da LG, segue um comercialzinho, já já estamos de volta. Seguimos no Spotify, no X e no YouTube. Agora vamos ver o que disse o Flávio quando ele soube hoje do anúncio. Num primeiro momento, ele deve ter comemorado, celebrado ali. Depois alguém deve ter chegado para ele, porque ele não é das pessoas mais inteligentes que se conhece ou que conhecemos, e deve ter dito: Flávio, se você não negar sua ligação com esse Flávio, você vai para o espaço.